Já estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de segunda-feira. Um bom dia para você, uma boa tarde para quem está assistindo a reapresentação. Vamos conhecer um pouco mais de esporte aqui no Hora Geral? Vamos lá. O Santos já tinha garantido sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Isso na semana passada, mas não tirou o pé do acelerador. O time venceu o Osasco Audax por 1-0 em jogo realizado no sábado no Pacaembu e permanece no primeiro lugar da competição. Ricardo Oliveira recebeu um lançamento de Cicinho, deu um chapéu no goleiro e de cabeça marcou para o Peixe aos 17 minutos do primeiro tempo um belíssimo gol. Na próxima rodada, o Alvinegro pega a Ponte Preta fora de casa às 9 da noite de quinta-feira. Já o Osasco Audax recebe o Capivariano às 7h30 na quarta-feira. Nosso convidado está aqui, o professor Alex Salim, especialista em Direito Penal. Doutor Alex, tudo bem? Bom dia, Douglas. Professor, fazia tempo que o senhor não vinha aqui, né? Muito trabalho? Muito trabalho, muito processo no tribunal. Bom, mas o professor, eu fiz questão de trazê-lo porque, além de um amigo, ele vai explicar para o telespectador e eu quero que, na dúvida, você ligue ou mande uma pergunta pelo WhatsApp. A produção vai colocar o número do telefone e do WhatsApp. Tem uma figura que eu julgo importantíssima, professor, e que ele não está tendo destaque que, no meu entendimento, deveria ter. O juiz Sérgio Moro, é isso mesmo? Isso mesmo. Qual a importância do juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, por exemplo? Olha, Douglas, eu acho que a maneira como ele vem conduzindo o processo é muito inteligente, porque ele fragmentou em grupos, né? Então, ele primeiro apurou as questões iniciais com o Doleiro e o Paulo Roberto Costa. Na sequência, ele foi para os empresários, né? Para aquele segundo bloco dos empresários. Sim. E, por fim, os políticos. Se ele não tivesse feito essa divisão, se ele não tivesse respeitado essa ordem, esse esquema de investigação e de apuração e levantamento das provas, provavelmente o desfecho não seria tão interessante como aparentemente vai ser. Agora, lógico que nós estamos observando alguns depoimentos através dos delatores ou dos colaboradores. E eu até ontem estava assistindo o Fantástico à noite, fiquei pensando assim, quando do depoimento do Renato Duque, ele negou tudo. O senhor conhecia o José Dirceu? Não conheço. O senhor conhecia o ex-presidente Lula? Não conheço. Eu não conhecia ninguém. Eu queria que tivesse oportunidade, a gente brinca, mas na brincadeira a gente coloca a verdade dos fatos. Colocar todos aqueles quadros na frente dele. O senhor conhece esse quadro aqui do Miró, que estava na sua sala? Não conheço. Porque é uma cara de pau impressionante. Só que o direito, ele tem esse direito de não confessar, de não falar, de silenciar num depoimento como esse, professor? Sim, Douglas, a nossa Constituição Federal, que é a lei máxima do país, né, e a partir dela as outras leis são montadas, ela garante o direito ao silêncio. E, na verdade, a confissão no Código Penal é um benefício. Então, o acusado, ou ele fica em silêncio, ou ele mente, ou ele confessa. A confissão vai dar a ele um benefício, uma redução de pena. Mas ele não pode ser obrigado a falar, né? Há um direito, há uma proteção constitucional de você não produzir prova contra si mesmo. Agora, lógico que outros serão ouvidos. E a gente tem a preocupação maior, o professor, além de tudo, é cidadão, assim como eu, e os nossos telespectadores, são cifras altíssimas, que isso nos deixa boquiaberto, professor. Como será que a Justiça consegue repatriar esses valores? Parece que foi repatriado algo em torno de 140 milhões de dólares. Eu me preocupo, porque se repatriaram 140 milhões, deve ter muito mais em contas no exterior. Na colaboração premiada, né, antigamente chamada de delação premiada, o termo foi dado uma polida nesse termo, né, colaboração premiada. O juiz, o Sérgio Moro, ele vem conduzindo da seguinte maneira, junto com o Ministério Público, claro, e os delegados. Na verdade, o acordo é feito entre os promotores, os delegados e a defesa. E nesses acordos, o que vem sendo colocado? A necessidade de devolução do dinheiro.
Então, parte desse dinheiro vem sendo repatriado por espontânea vontade daqueles que desviaram, né? Obviamente que isso não impede que o Ministério Público, o Estado brasileiro, faça contato com os estados estrangeiros, onde provavelmente o dinheiro esteja ocultado em bancos, né, paraísos fiscais, para que outra parte desse dinheiro que ainda está oculto e provavelmente existe, seja repatriada. Por exemplo, o caso do, se não me engano, o Nestor Cerveró, ele foi preso porque ele estava fora do país, inclusive ele estava vendendo alguns dos bens e vendendo não, ele estava transferindo alguns desses seus bens para os familiares. No meu e no nosso, desculpe, professor, entendimento do telespectador também, tipo, eu sei que eu vou ser pego, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pôr no nome de alguém para se a polícia vier atrás de mim, eu não tenho nada em meu nome, só a roupa do corpo. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. A prisão preventiva, né, ela tem como alguns requisitos. Um deles é quando o acusado ou o suspeito, ele começa a destruir provas ou dificultar a investigação. E nesse caso, ele foi para o exterior, aparentemente é o que nós, né, assistimos aí na mídia, né, na imprensa. E ele foi até a Inglaterra, se não me engano, para justamente conseguir fazer dinheiro, né, ou desviar mais esse dinheiro, ocultar mais esse dinheiro, e isso indica que ele não tem um comportamento processual adequado, por isso ele foi preso. Agora, professor, por mais que ele tenha passado esses bens para os familiares, se não me engano, parece que para uma filha, lógico que também tem como checar através do imposto de renda, né? Sim, hoje os registros bancários deixam vestígios, né? Principalmente porque esses registros são feitos de forma digital. Então, é possível o rastreamento. E ainda que ele tenha feito transferência para genro, parente, amigo, o chamado laranja, né? Existem meios de se rastrear essas transferências e chegar no destinatário final. Bom, nós falamos do Cerveró, falamos do Duque, tem também o Paulo Roberto Costa, tem o CEF, que é o doleiro, que no final de semana nós vimos uma reportagem no Jornal Tribuna que parece que 2 contratos na refinaria aqui do presidente Bernardes, né, aqui de Cubatão, foram citados pelo doleiro, a investigação ainda está ocorrendo. Só que existe um mínimo de informação, professor, a razão do senhor vir aqui no Hora Geral, justamente de explicar ao nosso telespectador do Hora Geral o fato da pessoa ter sido citada numa colaboração, né? Isso significa o quê? Que ela será investigada, que ela só será ouvida. Quando que nós teremos, de fato, um resultado, uma investigação, um trânsito julgado para condenar a pessoa? Porque o que me preocupa, e aqui nós temos que ter um juízo de valor, eles até então, todos eles são suspeitos. Nenhum foi condenado, né? Sim, o processo, quer dizer, tudo está ainda na fase de investigação. A partir do momento que o inquérito for relatado, né, ou seja, o delegado de polícia, ele vai fazer todo um relatório daquilo que ele levantou em termos de elementos de prova. Seria o delegado, nesse caso, da Polícia Federal? O delegado da Polícia Federal, nesse caso, uma força-tarefa, né? São vários delegados que estão atuando, até em razão da dimensão da operação, sim, da dimensão dos valores, como sim, você citou há pouco, da dimensão do patrimônio desviado. Então, é feito um relatório, e esse relatório é entregue aos promotores federais, que no caso da Justiça Federal chama Procurador da República, no nível estadual chama Promotor de Justiça, no nível federal, Procurador da República. Esses procuradores é que vão iniciar a ação penal diante do Judiciário. Então, aí sim, da ação penal, o juiz ouve todo mundo novamente, né? Outras provas podem ser produzidas durante essa ação e, ao final, o juiz vai proferir uma sentença, que ainda não é definitiva, porque todos eles têm direito a recorrer a instâncias superiores. No caso dos políticos, dos acusados e, eventualmente, réus políticos, eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal, né? E agora o julgamento de ações penais, ele não é mais feito em plenário, ele é feito pela turma. Então nós não teremos mais, provavelmente, aquela transmissão, sim, com os 11 ministros debatendo. No caso do Mensalão, por exemplo. No caso do Mensalão, com o Joaquim Barbosa lá presidindo, sim, e toda aquela discussão, às vezes até um tanto quanto ríspida, mas depois do Mensalão, o próprio Supremo fez uma alteração no regimento interno para que agora ações penais sejam julgadas por turmas,
que inclusive é a polêmica do Dias Toffoli ter sido transferido para a turma que vai julgar a ação da Lava Jato. Então, agora são 5 ministros que vão julgar, não mais 11. Né? São 5 ministros, essa turma é presidida por um deles é o relator, que é o Teori Zavascki. Então, o que é o relator? Ele produz ele analisa todos aqueles elementos de prova. Que foi investigado, que é o inquérito. Exatamente. E aí ele forma a convicção dele. E ele faz ele relata a decisão dele. E os outros ministros acompanham ou não o que ele relatou. O que ele relatou. Então eles votam naquele relatório. Se houver maioria num sentido ou no outro, é aquela decisão que prevalece. Mas se houver necessidade de alguma discussão mais aprofundada ou até eventualmente um recurso daquela decisão da turma, aí sim vai para o plenário do Supremo. Aí os 11 ministros vão sentar e vão analisar aquele pedido dos advogados com relação à providência da turma. Mas nós não teremos mais aquele, vou colocar aspas, né, aquele espetáculo do STF durante vários meses, né, julgando como foi o mensalão. Teve até uma audiência, porque para nós é uma novidade, sim, né, o julgamento dos ministros do Supremo. E eu acho, inclusive, interessante que a população acompanhe e até passe a compreender melhor o trabalho do Poder Judiciário, como os julgamentos se desenvolvem. E eu acho que isso até coloca uma certa... aumenta ainda mais a carga de responsabilidade. Não que eles não sejam responsáveis, obviamente, são ministros do Supremo, pessoas muito bem preparadas, mas quando a população está acompanhando, evidentemente que há uma pressão popular maior, embora eles não deveriam ser afetados por isso. Agora, professor, um outro aspecto também. A população, ela saiu às ruas no último dia 15, justamente porque não concorda com o que está acontecendo no Brasil. Se parar para pensar, dois dos vários motivos da manifestação do dia 15 de março é por causa do impeachment da presidente, que todos estavam querendo, e também pelo escândalo na Petrobras, né? E isso mostrou um aspecto que eu julgo importantíssimo, que a sociedade ela está mais presente, pelo menos sabendo daquilo que está acontecendo. O senhor acredita que depois desse dia 15, um novo movimento acontecerá se o governo federal não der respostas para os anseios da população? Aquela manifestação do dia 15 e outras que antecederam, né, só revelam que a democracia brasileira ela vem cada vez mais se fortalecendo, porque democracia é isso mesmo, Lógico. é a divergência, né? Da divergência sai um consenso e esse consenso passa a prevalecer. Exato. Ainda que eu tenha uma pessoa se manifestando insatisfeita, ela deve ser ouvida e isso é democracia. Eu acredito sim que outras manifestações vão ocorrer, né? Tanto de um lado como do outro, porque no dia 13, né, houve uma manifestação pró-governo, pró-Petrobras, que não teve a dimensão daquela no domingo, né? A informação que eu tenho é que alguns foram patrocinados para estar lá. Aí, são outras, mas a do domingo foi realmente algo que... A família saiu no domingo, né? Exatamente. E o que foi interessante é que não houve confusão, não, né? Não houve destruição. Não tinha os black blocs, porque... não teve ônibus que colocaram fogo em ônibus de forma alguma. O objetivo justamente era mostrar o quê? Descontentamento com o que está aí, né? E isso é democracia. Né? Não adianta falar em golpe, isso é golpismo. A meu ver, é uma reação, claro, mas não é golpe. Democracia é discussão. Democracia é revelar a insatisfação. E há uma insatisfação, há um clima de mau humor no Brasil. Né? Até por conta da campanha, o ano passado foi muito virulenta, muitas inverdades foram faladas e prometidas, e agora a população está cobrando. Eu estava ouvindo aí as suas notícias, o aumento da tarifa de transporte coletivo, de 2,60 para 3,10. 3,10. 50 centavos. É um aumento, 50 centavos numa unidade, mas para um trabalhador que faz uso diário... Se usar 10 passagens por semana, seriam R$5 acrescidos no meu salário mínimo, que é significativo, por exemplo. É um aumento expressivo e isso vai impactar no orçamento das famílias, então a população está sentindo no bolso, né? E isso faz que se leve ao descontentamento, mas a manifestação deve ser sempre como a de domingo, ordeira, né, e mostrar o descontentamento. Isso é democracia. Quando o professor Alex Alem fala da democracia, eu lembro um outro aspecto, professor, e toda essa mudança, ela só pode ser possível, ela só é viável através de nós, cidadãos. As pessoas elas precisam participar mais.
Nós temos uma democracia que ela é recente, ainda estamos nos acostumando com ela, mas temos várias características nos estados da nação. Por exemplo, nós observamos na eleição ou na reeleição da presidente Dilma que lá em cima no Norte e Nordeste houve aí uma participação maciça com relação ao voto, segundo alguns comentaristas, por causa do assistencialismo que tem lá, diferentemente aqui no Sul e Sudeste. E um outro aspecto que foi do secretário da presidência, né, que foi infeliz, dizendo que quem foi às ruas foram as pessoas que não votaram na Dilma. Isso foi aí, ele provocou mais a população, de forma alguma. Eu acredito, tenho a certeza, de que pessoas que até votaram na presidente numa reeleição se decepcionaram, porque o imediatismo é o fato de eu falar uma coisa e sair e fazer o oposto. A meu ver, o grande equívoco foi esse, né? A promessa e a realidade. Muito rapidamente exatamente. rasgar o discurso. O Brasil vinha necessitando aí de ajustes na economia, em outros setores também. Isso é evidente, se não fosse feito, nós perderíamos o controle. Só que aquilo que foi falado na campanha não vem se concretizando. Daí a insatisfação, daí o mau humor. E dizer que é só quem votou contra, e mesmo quem votou contra tem o direito também de mostrar a sua insatisfação. Isso é democracia. Mas não me parece que só quem foi à rua ou só quem votou contra é que está descontente, né? Nós vamos passar por uma fase difícil, aparentemente é isso que vai acontecer em termos de finanças e economia no Brasil. Eu espero que haja aí estabilidade e equilíbrio. Esperamos. Né, para isso. E só para pegar a sua fala inicial, a Constituição Federal começa dizendo assim: todo o poder emana do povo. Então, essas pessoas que estão lá nos representando, elas estão nos representando. O poder é do povo, a Constituição Federal prevê isso. Então, vereadores, deputados, prefeitos são representantes do povo. Do povo. Né? E é óbvio que o povo tem o direito de falar assim: olha, eu não estou satisfeito com você. Né? Eu te coloquei aí, mas a maneira como você vem agindo não é a mais adequada, porque o poder é do povo. E é o povo quem faz essa escolha. Com certeza. Né? Que pode ser uma escolha positiva ou negativa. Professor, muito rapidamente, tem que chamar o intervalo comercial. Por que Operação Lava Jato? Qual a razão do termo Lava Jato? Na verdade, a Polícia Federal vinha investigando um esquema de doleiro, né, irregular. Porque nós temos mercado paralelo de compra e venda de dólar. Então, na verdade, assim, os policiais federais vinham investigando isso, e aquela história do atirei no que vi e acertei o que não vi. Eles estavam procurando uma coisa, encontraram o Youssef, a partir do Youssef chegaram ao Paulo Roberto Costa, da Petrobras, e aí tudo isso se desencadeou. Na verdade, não foi uma operação direcionada inicialmente para a Petrobras. Sim. Eles procuravam uma coisa e acabaram encontrando todo esse esquema. E parece que esse dinheiro que era utilizado, esse dinheiro, não digo o ilegal, mas o fato de esquentar esses valores, isso era justamente feito através de postos de combustíveis, sim, sim. Né, de Lava Jato, em Curitiba. Isso. E por isso que acabou denominando a Operação Lava Jato. São técnicas que nós chamamos de branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro. Essa é a palavra correta. Isso começou nos Estados Unidos, na época da máfia, porque eles compravam lavanderias para justificar o dinheiro ilícito, porque você paga com dinheiro a lavagem de roupa, posto de gasolina, você compra combustível, é tudo com dinheiro. Então existem alguns negócios que facilitam o esquentamento do dinheiro. A oficialização daquele dinheiro que não tem Exato, você traz o dinheiro da ilicitude para a licitude, né? Lojas de carro, então existem aí vários negócios que facilitam isso. Professor Alex Salim, especialista em direito penal, conversando com os nossos telespectadores. Tem perguntas, professor, mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral.